Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Aprendizes, aqui pela Rede Chimarrão. E como sempre, começamos agradecendo primeiramente a Deus Pai Todo-Poderoso, ao bom Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que se propõe a estar junto conosco nas noites de hoje. Assim, agradecemos também aos nossos web ouvintes que se propõem a estar junto conosco, nos apoiando, nos intuindo. Aos nossos irmãos da mesa, sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. E como a gente fala, sempre trazemos um assunto que é sempre muito interessante. E hoje não poderia ser diferente, pois vamos falar sobre a parábola do bom samaritano. Todas as parábolas do bom Mestre Jesus são fantásticas, interessantes para falarmos, para aprendermos algo com elas, porque elas, não é, Mauro, como a gente sempre falou, elas são muito atuais. Né? E essa do bom samaritano, né, a gente pode entender como também sendo muito atual. Não é, Mauro? Boa noite. Boa noite a todos, os nossos web ouvintes também. Sempre muito atual e muito abrangente também. Porque a gente pode pegar não só as parábolas, mas também as passagens da vida de Jesus, os amigos de Jesus, os evangelistas, todos eles foram colocando as histórias de Jesus, aquilo que ele viveu, e tudo aquilo traz ensinamentos assim no campo moral, a moral do evangelho, fundamentada sempre na prática da caridade. A gente vai ver que essa parábola ela é muito rica nesse sentido. Nesse quesito, né? No sentido também social, abrange o social também, tanto as parábolas quanto as passagens da vida de Jesus. Também no sentido muito profundo e psicológico, quando a gente traz da lida de nós para com nós mesmos, né? Tu vai encontrando subsídios ali. É como dizia Paulo de Tarso, tu tem que tirar o espírito da letra. Então, isso aí é um trabalho é um estudo que tu faz, em cima de uma parábola, em cima de uma passagem do Evangelho. E eu sempre digo que é muito importante, porque é algo que eu tenho feito assim nos grupos que a gente se reúne. No campo espiritual, existe o aluno e existe o estudante. O aluno, ele assiste aulas, ele assiste palestras. Agora, o estudante é aquele que sozinho, ele se guarda num ambiente mais sossegado. Se prepara. Isso, ele vai ler um texto, mas sempre vai ter perto dele e junto dele papel e caneta. Reflexões. Exato. Tu leu ali uma passagem do Evangelho, o que aquilo diz para ti? Aí tu pega e traz aquilo para a tua vida. Qual é o sentido disso? O que isso pode fazer para mim modificar a minha vida? Eu vou lá e vou anotando. Tu está estudando, tu está registrando no teu cérebro. Uma horinha dessas, o cérebro vai se comunicar com o coração e tu começa a fazer a tua reforma íntima, a tua transformação. Existe um processo para isso, não é ao acaso. Então, essa parábola do bom samaritano tem, assim, vários ângulos que a gente pode olhar para elas, e se der tempo, hoje a gente vai lá pelas 9 horas, eu acho que a gente chega no objetivo final. Então, assim, essa moral evangélica, por exemplo, quando tu te coloca acima do individualismo e do orgulho, tu está encontrando um sentido de felicidade, está se instalando em ti. É uma das coisas que a parábola vai trazendo para nós. Tu vai contar ela para nós? Hã? Tu vai contar ela para nós? Vamos, aqui aos pouquinhos nós vamos trazendo uma linha e comentando. Até a Cláudia falou, é interessante, porque, claro, todo mundo conhece bem a parábola do bom samaritano, mas seria interessante pontuar ela, né? Para a gente ver o que aconteceu, como aconteceu, de que forma. Né? Por exemplo, ela começa com uma frase
que determina algo para a nossa vida que é muito, muito importante. Quando diz assim, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Quando ele foi assaltado, surpreendido pelos salteadores, aí ele foi espancado, foi roubado, e eles fogem, e ele fica na beira da estrada. Aí desce também, e é muito interessante, porque Jesus conta assim, fazia o mesmo caminho um sacerdote. O sacerdote passa, olha, lamenta a situação Que dó, e vai embora. Consegue. Depois, em seguida, desce também um levita. E o levita era um grande estudioso das questões da Torá judaica. Ele também olha, ele lamenta, mas segue o caminho dele. Nisso, aí Jesus já modifica a forma, ele diz, e estava de viagem um samaritano. O samaritano teve uma íntima compaixão. Se comoveu Ele com aquela se situação. compadeceu intimamente. E ele vai e ele chega aos pés deste homem. Eu até pontuei algumas coisas. O que é quando tu chega aos pés e por quê? Aí ele deita vinagre e óleo, tem um sentido específico para isso. Aí ele coloca o homem no cavalo dele, leva para uma estalagem e recomenda o dono da estalagem, olha, vamos atendê-lo, tudo aquilo que ele precisar, tu anota, eu vou voltar. Se exceder do que eu vou deixar aqui. Isso, eu vou deixar um pouco de dinheiro. E aí, o que passar, depois na eu volta, acerto na vou. volta. Então, se tu for, por exemplo, pautar cada uma dessas passagens, a gente fica aqui até amanhã, debatendo isso. Mas olha como é rica essa parábola do bom mestre Jesus, porque eu vou pontuar um outro detalhezinho, né? Esse caminho de Jerusalém a Jericó, ele tem mais ou menos 23 quilômetros. Né? É importante situar que esse caminho era a maior rota de comércio, né, que existia naquele país, diga-se de passagem. Né? Então veja bem, ali existia de tudo, né? Comércio, né? As pousadas, né? Em Jericó. Em Jericó, né? Nesse caminho, ok? E assaltantes, como é de praxe e normal, né? E pessoas de bom e mau grado de coração. Exatamente. É uma via mais ou menos normal que se assemelha aos dias de hoje. Representa o nosso mundo. Representa o nosso mundo. E quando Jesus, como tu bem fala e pontua que no primeiro momento passou o sacerdote e depois passa o levita, né? E que os dois não deram bola para esse irmão que estava lá, porém o samaritano, diferente desses dois, né, que era o povo de Samaria, era um povo impuro, abandonado, separado, e que ficava num lugar, ó, esse pessoal não é do bem. Esse pessoal não... Na verdade, quando se fala a respeito da relação do sacerdote, dos doutores da lei, porque essa parábola é contada quando Jesus é indagado por um doutor da lei. Perfeito, perfeito. E aí o doutor da lei pergunta qual é o maior mandamento. E aí Jesus não responde. Ele pergunta, mas o que é que diz a liturgia que tu prega? Então ele não responde. Tu tem que pensar, mas como que tu está perguntando para mim e tu é o doutor da lei? Tu deveria saber. Isso, né? deveria saber. E então esse doutor da lei ali, ele se apresenta e quando ele fala, por exemplo, Jesus apresenta o bom samaritano. Porque na visão dos doutores da lei, dos sacerdotes, dos levitas, eles não eram inimigos, vamos dizer assim. Mas qual era a relação deles? Eles eram hebreus também, os samaritanos, mas não eram muito assíduos à religião judaica. Mas o aspecto espiritual do samaritano, até mesmo no aspecto da religiosidade, ele era mais amplo. Eles misturavam um pouco assim as ideias com outros conhecimentos. E qual era o pensamento que tinham os judeus? Eles diziam assim,
não existe neles a pureza doutrinária do judaísmo. Então, a gente coloca Exclui, eles à parte. separa. Não é flor que se cheira. Não Porque eles estão misturando coisas. Como que se o universalismo, só aquilo estivesse certo. Até porque tem sem querer te cortar, depois um pouco que eu pesquisei sobre os samaritanos, e vai muito em conta do que tu falou, eles tinham costumes e hábitos que na época para os judeus eram aberrações. Por exemplo, a mulher se sentar com um homem na mesa. Os samaritanos já faziam isso. E o bom mestre Jesus deu esse exemplo na casa de Pedro, quando eles vamos sentar todo mundo junto aqui. E foi uma coisa muito diferente, né? Mas os samaritanos já faziam isso. Já faziam. Né? Entre outras coisas, o respeito mútuo, a igualdade. Né? Porque eles trouxeram uma abrangência maior. Exato. O que Jesus veio fazer? Ele não veio modificar nada do que estava na Torá, no livro judaico. Nada ele modificou. Mas ele fez uma leitura como deveria ser feito, mais profunda. Né? Mas tem uma coisa que nos chama, e isso é muito importante, porque é o início da parábola. Por exemplo, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Tem um sentido aí no campo vibracional do ser humano. Por exemplo, dizem, né, existe alguma controvérsia com relação a isso, que a altitude com relação ao mar Mediterrâneo de Jerusalém é 730 metros acima do Mediterrâneo. E Jerusalém, Jericó, ele está a 258 metros abaixo do Mediterrâneo. Então, um está acima do Mediterrâneo. Isso significa o nosso padrão vibracional. Quando nós descemos o nosso padrão vibracional, nós ficamos vulneráveis. Nós somos assaltados por vírus, por bactérias, os pensamentos que não são bons, que não nos auxiliam nos nossos projetos, por exemplo, quando a gente fica pessimista. Então, esse sentido dessa parábola eu acho sensacional. Mas ele também ele aborda também um aspecto além desse, né, da gente colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, porque tu tá num nível aqui, mas não adianta se tu não colocar em prática aqui, se tu não descer para ajudar, se tu não te colocar no lugar do outro. Por isso que Jesus ele era tão genial, porque o que ele colocou? Ele disse assim, fazia o mesmo caminho um Jerusalém, um levita, um samaritano, um sacerdote. Fazia o mesmo caminho um sacerdote. O que ele quer dizer com isso? O sacerdote também, ele tinha uma sapiência espiritual que deveria mostrar uma compaixão maior. Só que ele estava em declínio vibracional igual àquele homem que foi assaltado. O sacerdote e o levita também haviam sido assaltados pelo pessimismo, pelos maus pensamentos. Sim. Logo, se tu não está bem contigo, tu não vai ajudar o outro. Não consegue ajudar o outro. Então esse é o sentido vibracional. Por isso que Jesus escandalizava quando ele falava, porque ele colocou os sacerdotes, os doutores da lei, o levita, no mesmo patamar daquele homem que estava vulnerável. Eles também estavam vulneráveis. Por isso que a frase, quando ele fala do samaritano, ele não fala no mesmo sentido, ele muda a frase. Ele muda. E estava em viagem. Por que estava em viagem? Porque esse samaritano, ele era um missionário. No sentido do mundo aqui, porque uma parábola a gente sempre tem que trazer para o nosso dia a dia, para o estudo espiritual também, para a gente poder compreender profundamente como é que funciona. Como é que funciona um missionário que está aqui na Terra? Ele vai se envolver com os problemas das pessoas, mas o padrão vibracional dele não cai. Por exemplo, Jesus, ele se imiscuiu com todo tipo de pessoas que tem hoje no mundo e tinha na época, mas o padrão vibracional dele nunca desceu, porque ele era um missionário. Então, o samaritano ali, o bom samaritano, ele entrava como
os missionários que vêm para o mundo para servir. Eles têm uma missão específica. E eles dão o exemplo de caridade, de ajuda. E não só isso, eles ensinam como é que tu vai fazer o trabalho. Porque Jesus foi detalhando assim. Primeiro ele deita vinagre e óleo, ele ajeita ele no cavalo. Na sua cavalgadura. Então, não só ele tinha compaixão, como ele tinha o conhecimento. Entendimento. Como é que eu posso ajudar alguém? E o que ele precisava naquele momento de fazer, de dar a ele o que ele necessitava naquele momento, né? Porque isso é interessante, assim, ó, o que o Mauro falou e essa visão, porque normalmente quando a gente vê a parábola do samaritano, a gente vê, beleza, foi isso, foi aquilo. Tu vê o sentido social, somente. Exatamente. Mas se tu colocar, e agora a Claudinha colocou bem, como é que eu faço para ajudar o meu irmão se eu não me colocar na igualdade dele? Daí se eu ficar igual, desculpa, eu não vou conseguir ajudar ele. Eu tenho que estar com o meu padrão de vibracional mais elevado, mas eu tenho que entender o que ele precisa, saber o que ele precisa, levar as ferramentas necessárias para ajuda. A verdadeira ajuda. Porque daqui a pouco Renato, me corrija se eu estiver errado. Eu vou lá e vou ajudar, o Renato faz parte de um trabalho interessante que se chama, que eu sei que é Seara do Bem, né? E às vezes tem situações que tu precisa saber como atender o irmão necessitado. Tu vê como não basta, como levita e como sacerdote, entender de rituais, de purificação e de ajuda, se tu não coloca em prática. Porque era isso que eles tinham na mente deles. Inclusive, pode ser que eles tenham até achado que o cara estava morto e não poderiam tocar no morto, como a gente estava falando. Aí eles ficariam impuros e eles não poderiam ficar impuros porque eles já tinham voltado do templo e tal. Mas veja como essa questão de purificação por rituais valia muito mais para eles do que ajudar aquela pessoa que precisava. E vale lembrar que o Mauro estava comentando no início que o doutor da lei fez a pergunta de qual era o maior mandamento e Jesus não respondeu e tal, mas depois ele fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas, né, acima de tudo, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí é interessante porque a partir daí, porque o doutor da lei pergunta, mas quem é o meu próximo para tentar pegar Jesus, né? E aí, a partir disso, então é importante que a gente tenha a noção de que a parábola do bom samaritano é para a gente entender quem é nosso próximo e de que forma nós estamos trilhando o nosso caminho com os próximos que estão ao nosso redor, porque é o que importa. E assim, é muito interessante porque quando ele fala nos mandamentos, qual é o maior mandamento? Então, Jesus vai pontuar amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só que assim, os sacerdotes, os levitas, os escribas, eles amavam a Deus nos rituais, lá no templo, quando eles oravam e eles adoravam a Deus e tal, eles se curvavam a Deus, mas eles não tinham uma ligação com o próximo. Por isso que o doutor da lei pergunta, mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Então, assim, claro que isso vem para nós aqui, porque o mundo ainda ele é muito dividido em castas. Ainda na atualidade. Ainda é. Por exemplo, o próximo é só aquele que está na minha aldeia, ou na minha família, ou no meu círculo de amigos. Quem é o próximo se a gente vai refletir hoje? Veja que Jesus mostrou a abrangência. Né? Porque daí a gente pode entender, olha como essa parábola ela vai se ligar a tantas outras e tantos ensinamentos. Por exemplo, uma fé morta, né? Uma fé sem obras é uma fé morta. Eu entendo nesse quesito, porque quando Paulo de Tarso diz que se não tiver uma obra, ou seja, eu me colocar à disposição do outro, seja de qual forma, de nada valeu ter rituais, né? Como o falou, né, que eu também, no templo fez a parte dele, eu não posso tocar ninguém que eu estou impuro. Eu vou na missa todo domingo. Eu vou na missa todo domingo, eu vou no culto, eu vou no centro, beleza. Mas e quando eu saio daí? E eu encontrar meu irmão lá no caminho lá? Falta a ação, não. Na verdade, e isso aí abre um campo para uma discussão, porque eu me lembro, uma vez eu assisti num programa de caminhoneiros. Eu gosto muito de ver essa coisa de caminhoneiro e tal. E tem aqui um transportador ali, o nosso querido Renato, que é o transportador.
ele dizia que sempre existiu uma solidariedade muito grande entre os caminhoneiros. Estava dirigindo o teu caminhão, aí tu passava na estrada, tinha um caminhão, já parava, já iam lá conversar, já iam se ajudar. E ele disse que isso mudou quando a tecnologia trouxe o WhatsApp. E no WhatsApp se montou grupos, e nesses grupos, volta e meia, alguém entrava no grupo e pedia socorro, estou em tal lugar. Era uma emboscada, era uma tentativa, era um golpe que iria ser aplicado. Então isso começou a... tirou dos caminhoneiros esse envolvimento, essa ajuda mútua que eles tinham, e esfriou muito nesse aspecto. Então, hoje no dia, vamos supor que tu está indo para casa, de repente tu vê alguém que está pedindo socorro na rua. Tu já fica com medo. Tu fica com o pé atrás, porque será uma ajuda ou será um assalto, um golpe. Mais ou menos o que o sacerdote e o levita pensaram. Talvez naquele momento. E eles, claro que ali tinha um aspecto religioso da impureza. Se ele está morto, eu não posso tocar. Tem esse aspecto. Mas hoje, e é muito severo isso, porque tu pode estar se colocando numa situação de vulnerabilidade. Mas isso precisa ser resolvido. Mas aí é que tá, isso não pode ser maior que o bem-querer e que a caridade. A gente vai entendendo como são tempos modernos, né, e perigosos, né? Mas se a gente entender que isso é cultural e se nós fizermos a nossa parte, isso também contagia. Nós somos deixados a nos contaminar por essa insegurança, por essa questão que veio a sobrecarregar, né, o mundo com perigos, atrocidades, enfim. Mas partiu de quem? Do ser humano. Né? Porque assim, a gente é muito sacerdote, a gente é muito levita no nosso dia a dia, com tantas situações, né? E poucos samaritanos. E é difícil ser samaritano? Nossa, começa dentro de casa. Mas veja que essa parábola, ela nos leva também ao aspecto da fé. Que a vibração te leva para um estado de segurança. Eu conheci um rapaz que ele trabalhava com computadores, vendia muito notebooks e fazia manutenção de computadores. Perfeito. E o trabalho dele era sempre na rua. Então, assim, ele não tinha horário. Às vezes era 1 da manhã e ele estava na rua, entrando numa casa, consertando. E aí perguntaram para ele, mas escuta, tu não tem medo de ser assaltado? O meu pensamento não existe assalto. Eu tenho eu mantenho a minha vibração num estágio, eu ando por tudo, sem medo. Porque o medo também... Sim. E veja como a sociedade foi criando, como disse o nosso Wagner Batista, a gente foi criando couraças de medo, de uma série de coisas que limitam o nosso poder vibracional, a atuação do nosso espírito. E parece que se tu está num estágio vibracional, como aconteceu com o homem que descia de Jerusalém para Jericó, uma baixa vibração, ele atraiu algo que não era bom para ele. E é o que acontece com a gente. Quando a gente tem a invigilância moral também, que vai repercutir no vibracional, nós ficamos vulneráveis. Então, se nós estivermos tratando do nosso lado vibracional e do nosso lado moral, nós não estaremos sozinhos por aí. Exatamente. E de quantas enrascadas a espiritualidade pode nos tirar e te encaminhar para a verdadeira ajuda que precisa ser dada. Exato. Então, isso é a primeira linha. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. É o padrão vibracional do ser humano, que tem que ser observado e, acima de tudo, ele precisa ser tratado. Como é que está a nossa vibração com as coisas do mundo? Porque a gente sempre diz assim, o problema não é o que o mundo me traz, é o que eu faço com aquilo que o mundo me traz. Como é que fica a minha vibração? Porque o mundo não pode me derrubar.
Por isso que o samaritano era o socorrista. Ele entrava numa situação onde tinha ali alguém sofrendo um estágio de depressão ou doença, mas ele conseguia fazer um resgate. E como a Claudinha colocou ali, muito interessante, ele fez os primeiros socorros. Então, a gente também estuda muito esse aspecto das necessidades primárias e das necessidades secundárias. As necessidades primárias é do corpo físico, é a alimentação, é a saúde, é a vestimenta. Porque vamos supor, tu vai falar de espiritualidade ou de Jesus para quem está tremendo de frio, está com fome, está com dor. A gente comentou isso uma vez assim, né, que tu encontra teu irmão que está com fome e você olha para ele e diz assim, reza que passa. Não passa. Não passa. Então, naquele momento é a fome. Por isso que o samaritano ele é o missionário. Exato. Porque ele sabe o que fazer. Naquele momento. Exato. Até tem uma frase aqui, né? Um texto de Chico, né, que ele diz o seguinte: ser caridoso é ser profundamente humano. E aquele que nega o atendimento ao próximo pode inverter consideráveis fortunas no campo de assistência social, transformar-se em um benfeitor dos famintos, mas terá este que iniciar na primeira oportunidade o aprendizado do amor cristão para ser efetivamente útil. Então é interessante porque aqui ele comenta, né, ser útil. Porque na grande maioria das vezes não precisa se fazer grandes milagres, grandes efeitos, né? A gente comentou várias vezes aqui que caridade é um sorriso. Exato. É uma simplicidade que nos escapa muitas vezes. Exatamente. Desinteressada, né? Desinteressada. Na verdade, eu digo assim que o acolhimento é o maior das caridades. Tu acolher aquela pessoa. Porque às vezes a pessoa, ela chega num determinado lugar, inclusive se faz hoje em dia, e se vê muitas postagens entre as crianças, entre os jovens, para resolver essas questões do bullying, por exemplo. Porque assim, a gente vê muita maldade nessa coisa do bullying, lá na adolescência, nas crianças que estão na escola, e quanto sofrimento e quanto trauma é trazido e é criado, né, dentro desse aspecto. Então precisa haver um despertar desta questão dessa caridade. Porque quando tu fala em caridade, entra um universo de coisas ali que constrói essa caridade. A gente até falou uma vez, e a gente vai repetir sempre, que nós imaginamos que caridade é uma cesta básica. Exato. E isso não é caridade. É o primário. Não, isso é assistencialismo. Isso é assistencialismo. Caridade é emprestar um sorriso, ouvido, paciência, começando por nós, a nossa casa. Tudo começa por nós. E como tu falou, as crianças estão aí, ele é um ser fantástico, porque, né, a inocência, né, que o Mestre Jesus falou, né, das crianças, e eles têm isso, né, quando tu pergunta para eles, assim, gostou da comida? Eles, não, né, essa sinceridade e tal. Aprenderam com as crianças. Exato. Voltar a ser, e ser útil, né, ser realmente útil. Quando ele fala isso, quando o Chico fala, como é que eu posso ser útil na sociedade, no dia a dia? É aquela questão quando a gente olha no trânsito, né, ser um pouco mais paciencioso, isso é difícil, a gente sabe disso, né, mas emprestar um sorriso, um ouvido, né? Nossa, no CVV, tu falou, né, Cláudio, que o grande case, né, do CVV é justamente emprestar o ouvido. As pessoas têm necessidade, né, de serem escutadas de forma verdadeira, sem que haja uma solução a ser dada, ou uma opinião, ou um julgamento. As pessoas, na verdade, o que acontece quando a pessoa fala? Ela organiza o pensamento e o sentimento. Então é muito mais fácil ter clareza da situação. Se ela não tem com quem conversar no formato de desabafo, apenas de falar o que ela está sentindo, e a pessoa não recebe uma validação daquilo, dizendo, isso vai passar e tal. Não, mas entender e ficar com ela naquele momento que ela está precisando, estar com ela é a maior caridade. Estar com ela naquele momento que ela está precisando e ouvir e dar valor, né, fazer com que ela se sinta pertencente ali, é o que mais vale. É uma verdadeira caridade. A caridade, ela em si própria, né, não é só tu chegar e achar
uma pessoa na rua que necessite e entregue alguma coisa e aí eu fiz a minha caridade. Essa não é uma caridade verdadeira. A caridade verdadeira é quando tu olha para aquela pessoa e tu vê a real necessidade daquela pessoa e auxilia ela no que ela tá precisando naquele momento. Mesmo que tu não consiga auxiliar exatamente em tudo que ela precisa. A oração, a prece, se tu passa por uma pessoa, a gente gostaria de poder ajudar todo mundo, né? Passa na rua às vezes por uma pessoa, por um animalzinho, tu gostaria de poder ajudar todos e realmente a gente não tem condições de ajudar todo mundo. Enquanto, como se começa então, quando não se tem essa possibilidade, é a partir da prece. E aí tu entra na questão de elevar a tua vibração e a partir disso ser orientado de repente para uma outra forma de auxílio numa próxima oportunidade. Tu vai se mantendo elevado, tu vai fazer uma prece por aquela pessoa que pelo menos tu não conseguiu ajudar da maneira que gostaria, mas que alguém possa, né, tu deseja para aquela pessoa o melhor. Então já começa nesse primeiro ponto a caridade. Se a gente não consegue fazer nada, um pensamento, uma oração, ou um sorriso mesmo, para uma pessoa que está passando ali, que ela não se... as pessoas em geral na rua, elas se sentem não vistas. Elas se sentem completamente excluídas da sociedade. Então, já falamos aqui, não se julga uma pessoa que está nessa situação. A gente não sabe a história por trás disso, a vivência que ela teve, o porquê que aconteceu tudo isso com ela. Mas é um ser humano, é um próximo. E o próximo, Paulo, o Mauro estava falando, né? Todos são nosso próximo. Mas eu posso começar na família. Tu tinha começado a falar sobre isso antes. A gente pode começar com aquele que está ali perto. Agora eu tô aqui do lado do Renato. Daqui a pouco o Renato precisa de alguma coisa. Eu preciso estar atenta àquela pessoa. Porque se eu tô desconectada, eu não consigo... A gente ouve a pessoa para responder, ao invés de compreender. E aí a gente fica naquela... Fala. Não, está na sequência do que o Paulo, acredito que seja no mesmo livro, né, tá, no mesmo texto. Por isso que eu estava antes olhando, ver se era o mesmo. Aí o que acontece? Ele fala de desembaraçar-se, no que você está falando, desembaraçar-se dos aflitos, oferecendo-lhes o supérfluo, é livrar-se dos necessitados, de maneira elegante. Com absoluta ausência de iluminação espiritual. Perfeito, é isso. Aí, aquela questão que você faz o primeiro encaminhamento, que você, eu não tenho como atender, porém, né, a minha forma de pensamento, né, de provocar e de propiciar o bem para a humanidade, que seja, ou para aquele irmão que está ali, né, o que vai fazer? Já é o início, eu não estar, digamos assim, essa é a minha intenção, eu estou jogando no universo, certo? Mas o que acontece? E o fato de eu jogar essa energia no universo, alguém vai captar, algum rádio vai sintonizar essa frequência, né? E essa intenção aí, de repente a pessoa vai ser auxiliada, né? Lógico, ela tem que querer ser auxiliada também, mas, de alguma forma, esse sentimento vai chegar. O objetivo de Jesus é justamente utilizar as pessoas nos vários aspectos em que elas se encontram para que a gente possa se ajudar e crescer. Aquela pessoa está naquela situação de vulnerabilidade e você pode ajudar um pouquinho mais, em vez de julgar, fazer alguma coisa. E o interessante é o seguinte, o nosso homem da luz, fã incontestável do Elvis, ele fala, sou um transportador. De fato, sou um transportador, né? E o interessante é assim, nós complicamos muito as coisas. Muito. O drama. E a gente dramatiza muito a situação. E digamos assim, em várias situações, uma viagem e tal, ela apresenta perrengues variados, né? Mas se tu tiver uma calma, digamos assim, e para tu tentar resolver algum problema, as coisas vão se tornando cada vez mais fáceis e as coisas vão se encaixando no quebra-cabeça. Mas para isso você tem que ter a calma, né? Tranquilidade e confiança. Tranquilidade e tal, não vai se resolver. Deu um problema aqui. Não, peraí, só um pouquinho, vamos ver o que é. É isso, aquilo. Tá, beleza. Mas com a calma e com a simplicidade, as coisas se encaixam. Né? Seja no meu dia a dia, que é o caso ali, a questão de transporte, mas independente disso, qualquer situação. E digamos assim, eu estou tomando isso como regra. Por quê? Porque algumas coisas que tu começava
a somar, fazer um somatório de coisa que só me fazia mal, bicho. Então o que você faz? Pô, agora é só um pouquinho, vamos parar e pensar, né? Vamos tentar simplificar a coisa. Simplificando a coisa, mas para aí, eu estou fazendo uma bola de neve, uma coisa que não existe, né? O que tu faz é o que a gente sempre diz, que quando tu tem que olhar o problema, tem que olhar ele de fora, para que tu veja realmente a dimensão que ele tem. Se realmente aquilo é tão importante assim, se né, necessita de tanto empenho ou outros sentimentos. Isso que tu tá falando é muito, muito, muito importante, eu acho, porque a gente fala da nossa vibração que a gente emite, a vibração para as pessoas em volta, para todos. Uma pessoa que a gente não gosta, vamos dizer, sei lá, um político ou alguém desse tipo que esteja fazendo algo que a gente não gosta e a gente continua emitindo pensamentos negativos. De que maneira que a espiritualidade vai conseguir atuar sobre essa pessoa se todo mundo está enchendo ela de pensamentos que não são positivos, pensamentos que não são que não correspondem a uma vibração elevada para colaborar? Não tem como. Então, por mais que a gente não goste daquela pessoa, a gente precisa pelo menos ter a intenção de que ela possa ser auxiliada, que ela possa ter uma... deixa eu ver. Para que ela possa ter uma consciência despertada. Mas para que aquela pessoa tenha uma consciência despertada, ela precisa ser cercada de um nível de vibração em que o plano espiritual elevado também consiga transmitir para ela algo. Então faz parte da nossa responsabilidade também colaborar com os nossos pensamentos para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Olha que fantástico, olha como o bom samaritano ele vai despertando, né? Várias situações, vários cases, várias caixinhas que a gente vai abrindo, olha, que a gente pode enxergar. O exemplo que o Renato comentou agora, de querer ser ajudado, né? Eu me lembro de um assunto que a gente comentou, que uma vez um cidadão resolveu dar uma cesta básica, né? Falar um alimento, né? Ele viu um morador de rua, ele foi lá, comprou uma vianda e foi entregar. Quando ele disse, o morador disse, eu não quero, não preciso. E ele ficou sem saber o que fazer. Meu Deus, sabe agora? Mas tu pediu se ele precisava, tu interagiu com ele, ver se ele realmente era isso que ele precisava. E ele não precisava, ele não quis. E aí ele ficou sem saber o que fazer. Então vem bem o que tu falou assim, ó, eu vou lá, eu sei o que o meu irmão está precisando, eu me coloquei no lugar dele, naquele momento não era comida. Então, claro que tu teve a intenção, claro, e ela vale. A intenção vale, sempre vale. Mas às vezes é importante a gente começar a perceber qual é a verdadeira caridade que a gente pode fazer. E se preparar, né? Se preparar. Exato, se preparar. Porque às vezes a gente sai fazendo caridade e essa caridade vai ser como... vamos passar como sacerdotes, como levitas e não como samaritanos. Eu acho que essa frase que o Renato trouxe foi perfeita, né? Porque tu acaba oferecendo o supérfluo para dizer, bom, eu fiz a minha parte ali rapidinho, ok. Vale? Até vale, mas é importante a gente aprofundar isso. Exato. Que a caridade não é... Olha só, esse samaritano, gente, quem é que... Se a gente levasse ao pé da letra, né? Quem que cuida das feridas, coloca no seu carro, leva para uma hospedaria, para um hotel, dá um dinheiro pro cara e diz, amanhã eu vou passar aqui de novo, se precisar de mais alguma coisa eu vou te ajudar. Gente, isso é muito difícil, é muito profundo. É uma caridade no nível na verdade, profundo. Se a gente traz para a nossa vida, por exemplo, tu vai ajudar alguém, ele está moribundo e ele precisa de uma assistência. Então tu vai, Jesus traçou então um caminho de caridade. Ele deu os primeiros socorros ali, então, conseguiu colocá-lo no cavalo, enfim, e ele leva para a hospedagem. Depois ele diz, não, depois eu vou voltar para Deus, vai fazer o acompanhamento. Mas claro que antes tu tinha colocado algo importante dentro das primeiras necessidades. Então, ele deu essas primeiras necessidades, mas veja qual é o caminho que aquele homem que estava caído, ele vai trilhar depois. Ele vai, na sequência, poder caminhar com as próprias pernas. Exatamente. Como se dizia assim, agora tu estava na necessidade, eu te dei o peixe. Mas agora nós vamos te ensinar a pescar para que tu tenha a tua dignidade. É todo um conjunto de auxílio, porque o bom é tu ajudar e não ser ajudado. Porque assim,
na necessidade, claro, tu vai trabalhar com humildade, enfim, mas a construção da dignidade é para que tu caminhe sozinho Isso que e vá. isso que tu colocou, a questão da dignidade, porque nem sempre nós vamos estar numa questão que nós não precisamos de ajuda. Exato. Aí, em algum momento a gente vai precisar, a gente vai passar por esses altos e baixos. Às vezes a gente desce de Né? Jerusalém para Exato, no padrão migratório. Jericó. E eu acho que Muitas vezes. Muitas vezes. E aí vem uma frase que o apóstolo Paulo, né, disse que, um contexto que ele escreveu, que é fantástico, que ele disse o seguinte: eu sei o que é ter pouco e também sei o que é ter muito. Em toda e qualquer situação eu aprendi o segredo de ser bem alimentado e de estar com fome, de ter muito e de passar necessidades. Eu sei fazer todas as coisas e tudo eu posso naquele que me fortalece. Foi um questionamento que, enquanto ele estava lá preso, o pessoal perguntou assim, foi meio que caçoar dele, né? Assim, e agora? Que tu está preso ali, como é que tá? Eles, eu já passei por isso, eu já sei. Por isso faz com que no momento que tu for ajudar alguém, tu não se coloque acima dele, como uma pessoa que está num nível melhor do que o Ó, tô outro. te ajudando aqui. Eu tô te ajudando. Ó, porque... Quando tu dá um conselho, tu tá dizendo, eu sei melhor do que tu Exato, como resolver exato. esse problema, sabe? Então é exatamente isso, tu ter aquela humildade de saber que tu desce, tu sobe, tu desce, tu sobe, No tá todo momento mundo no mesmo lado. que foi o que Paulo aconteceu, mas ele está lá preso e o pessoal foi caçoado. Ele disse, não, eu sei como é que é. Eu já tive do teu lado. Hoje eu estou aqui, mas eu já tive aqui. Então é isso que ele fala, aqueles altos e baixos, para a gente ter humildade, como tu bem colocou, né? Na questão, né, de saber o que eu vou entregar. Aí, aqui a frase do Paulo, do Renato, que diz no final que a caridade é muito maior que a esmola. A esmola é só isso. Estou te Exatamente. ajudando porque eu posso, mais do que tu, só vou te entregar. Só vou te e entregar. a caridade é bem. E aí, quando o samaritano, né, faz aquilo, nossa, ele entrega porque... Será que em outro momento ele já não teve ali? Ele soube como era e alguém o ajudou? E aí agora ele está repassando para outra? Porque o povo da Samaria era assim, um ajudar o outro. Olha, eles eram muito de se ajudar em várias questões. Vamos fazer uma lavoura e tal, eles se uniam, se ajudavam. Os judeus já eram mais, né? E então ele já tinha, então quem sabe ele já não passou por esse momento, dessa situação, e daí ele disse, pessoal, vamos junto agora, né? Então tal. Olhou o desconhecido, não importa. E imagina esse cara aprendendo através desse exemplo, como ele foi auxiliado, porque certamente isso em algum momento vai reverberar positivamente Sim, nele. sim. E ele vai poder multiplicar isso, porque foi uma coisa que aconteceu com ele e que Claro. ele vai utilizar como exemplo e para a sua própria mudança e para a mudança de outras De outras pessoas, de outro. Então, Vai servir de exemplo. exatamente. Então, nós, com esse exemplo, na atualidade, a gente entende, vamos ser mais samaritanos na nossa vida, né? Em várias situações, e nós podemos ser. E essa divina oportunidade que nos é dada, né? É fácil. Basta querermos. E essa caridade que Jesus falava, ela tem estágios. Talvez eu possa ajudar uma pessoa até um determinado ponto. Mas a partir dali tem outras pessoas que poderão ajudar. Por exemplo, ele deixou um moribundo numa estalagem. Lá já existia, Alguém já ia... lá já existia um tipo de auxílio que ele não podia dar. Um leito, uma alimentação, algo mais digno para ele. Então ele fez a primeira parte, já encaminhou para um segundo, para que essa pessoa que está sendo ajudada compreenda todo o processo. Mas, por exemplo, quando Jesus coloca na parábola o sacerdote e o levita, que tinham o conhecimento, porém eles tinham conhecimento no intelecto, mas não no coração. E quando o Renato estava falando, eu me lembrava disso aí. É um processo que nós estamos nos construindo. Então a gente pode ler um texto e a gente gostar, mas a gente não sabe como praticar porque ele não chegou no coração. Porque o bom samaritano, como diz o texto, ele foi tocado de íntima compaixão. Sim. Por quê? Porque ele construiu essa compaixão ao longo de uma caminhada. Por isso que ele é visto como um socorrista. E aí a gente vai para Jesus. E é um pouco polêmico, porque algumas pessoas veem Jesus de uma forma diferente. Mas Jesus fez a construção dele mesmo. Jesus não foi sempre aquele ser
magnânimo. Ele foi um espírito que despertou a sua própria luz. Porque todos nós somos criações divinas, a caminho do despertar de todas as potencialidades que nós temos. Por isso que Jesus dizia, o bom samaritano, ele foi tocado de íntima compaixão. Ele era dono de um espírito grande, que compreendia. Então, todos nós podemos ter as nossas dificuldades de auxiliar, mas nós estamos trilhando um caminho. Então, perseverar no bem às vezes tu vai ajudar, às vezes tu não vai conseguir, mas perseverar na construção de ti mesmo, no sentido do teu despertar. E não podemos esquecer que nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. Então, às vezes, nós vamos ser assaltados. Por exemplo, tem uma frase que diz assim: por que é que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Porque nós estamos inseridos num contexto que ainda não é o melhor. Então, quando um missionário vem para o mundo terreno e ele tem a missão de auxiliar, de servir, de ensinar, o auxílio, a caridade, ele está sujeito a quedas, porque ele entrou para um campo vibracional perigoso. Se ele não tiver muita vigilância, ele também pode cair. Pode voltar a cair, exatamente. Porque 3 pessoas ali da história desceram em torno de 1000 metros, 700 e poucos metros de Jerusalém, menos 200 e pouco de Jericó. Desceu uns 1000 metros. Nós vamos aprender uma coisa na vida, é não descer tanto. Vamos aos pouquinhos. Vamos oscilar menos. Conforme a nossa luz desperta, a gente ainda vai oscilar, mas não 1000 metros. Mas volta mais rápido. Volta mais rápido. Mas talvez oscilar, descer uns 300 metros. Vamos economizar essa descida, para não cair tanto. Não ser mais difícil a subida, não demorar tanto. É mais difícil. E veja que interessante, porque o bom samaritano, ele não desceu de lá para cá. Ele estava equilibrado. Ele estava no meio termo, ele não desceu lá para baixo. Ele fazia um outro caminho. Então, para tu poder servir no mundo, tu tem que cuidar do teu equilíbrio vibracional. E tem uma coisa assim, sabe, Mauro, que você está falando, eu vou repetir mais um texto aqui de Chico, né? Quando ele diz assim: quando nos dedicamos ao serviço do outro, encontramos um propósito mais elevado que contribui para a nossa saúde espiritual. Né? Lembremos-nos sempre que quando eu me proponho a ajudar o outro, o maior ajudado sou eu, Sim. tanto físico quanto espiritualmente. Então a gente acha, né, que está fazendo caridade para o outro, ajudando o outro. Né? Mas olha quanto esse samaritano foi ajudado. Ele não só foi ajudado, mas eu também gostaria de pontuar uma coisa importante sobre isso, tá? A gente tem, e é verdadeiro, que quando a gente ajuda o outro, a gente está sendo extremamente ajudado. Mas, às vezes, a gente quer ajudar e esquece de saber que o primeiro próximo é a si mesmo. É si mesmo, exatamente. Então, a gente precisa cuidar da gente. Muitas vezes, a caridade, nessa vida, não está para com o outro, mas está para consigo mesmo, na aceitação, né, na eliminação de culpas, assumir a responsabilidade, né, despertar a sua consciência. Então, às vezes, a gente precisa parar, porque eu estou falando isso por experiência própria, porque a gente começa a se envolver em muitas coisas e às vezes há um desgaste energético porque tu não equilibra com o teu cuidado. E aí não faz sentido, porque quanto mais tu desequilibra, menos tu tem para oferecer. Daí então não faz sentido. Precisa se olhar, precisa se cuidar, precisa se trabalhar, olhar para a sua necessidade, atender a sua necessidade para que tu consiga auxiliar e atender a necessidade do outro. Então, sim, eu sou ajudado quando eu ajudo o outro, mas eu preciso me ajudar primeiro. E isso não é na forma de egoísmo. Não é. Isso não é uma forma de... Porque a gente Amor. ame ao próximo como a si mesmo. Mas isso é o que ensina a parábola, porque o samaritano, ele mantém o seu
seu padrão vibratório. Ele só pôde fazer isso e ajudar porque ele estava fazendo ajudado. isso. Exato. Por exemplo, vamos supor que um médico lá no hospital, e ele vai ser tocado de íntima compaixão, como o Bezerra de Menezes era. O Bezerra de Menezes, a pessoa vinha, ele prescrevia o remédio, a pessoa não podia comprar, ele pagava. Mas assim, todo médico e todo aquele que vai dar a assistência ou que vai fazer o socorro, ele vai ter o cuidado de não ser prejudicado no seu emocional. Porque isso aí, tu tem que... quantas pessoas... Tu tem um caminho ainda, tu está seguindo. Um médico, um profissional da saúde, um psicólogo, se ele se envolve emocionalmente... Ele desarmoniza, faz o que a Cláudia falou, e não vai ele conseguir logo vai estar no divã pedindo ajuda, vai estar necessitado, porque ele descuidou, ele foi invigilante com o padrão vibratório dele. E a gente nunca pode descuidar. E principalmente nós temos a Claudinha, que é uma terapeuta. Ela estuda as terapias. E então, ela, mais do que ninguém, conhece o quanto a gente tem que cuidar do padrão vibratório. Como é que eu vou ajudar alguém se eu não estou bem? Não tem como, né, Claudinha? E seja isso qualquer profissional, qualquer área que tu vá te dedicar. E eu acho interessante também pontuar a questão da confiança e acreditar em Deus nesse momento. Porque vejam bem, o samaritano, né, olha o quanto ele era devoto e acreditava na criatura. O pessoal diz que ele não seguia Deus. Mas como não? Como não? Olha o que ele fez. Ali está a prova de que ele agia, não precisava ter conhecimento ou rituais, mas ele agia. Exatamente, olha só, né? E agora me lembrando aquela história de Davi, que eu acho fantástica, né? Que quando ele está no campo de batalha, logo que ele assume como rei, né? E o seu povo vem lá, alguns filisteus que se revoltaram e vão atacar a aldeia, e o pessoal está lá em cima da montanha, né? E eles, meu Deus, e agora o que a gente faz, Davi? Eles estão, ficou lá para passar com eles. E o pessoal, né, ergue os arcos e vem aquela nuvem de flecha dele e continua caminhando. E o povo diz, meu Deus, não cai uma flecha nele. Ele não olha com raiva para o pessoal que atirou, ele olha para o povo deles, puxa vida, cadê a fé? Cadê a fé? Eu estou aqui por Deus, ninguém vai, né? Então é isso que falta, né? Termos mais fé em nós mesmos, né? Como bem o Mauro colocou, tu também colocou, do que adianta eu tentar fazer a caridade se eu não tiver fé, conhecimento e estar bem, acreditar que eu estou sendo amparado. Então isso é importante a gente entender nesse ponto de vista que a parábola do bom samaritano vem e coloca para nós entendermos, né? E, por exemplo, o samaritano da história que Jesus conta, por que ele foi tocado de íntima compaixão? Porque ele já viveu. Certamente ele já esteve na beira da rua. Presenciou essa Certamente situação. as injustiças do mundo já tocaram nele. Ele já foi injustiçado. Então ele sabe o que aquela pessoa sofreu. Então ninguém mais do que ele tinha um entendimento. Como é que eu posso ajudar essa pessoa? Porque eu já estive ali. Por isso, tocado de íntima compaixão. Isso é o despertar da luz interior. E quando a gente se capacita a auxiliar, nada melhor do que já ter vivido aquilo para poder realmente auxiliar o outro. Então tem essa parte que está embutida na história, né? De onde vem a compaixão do samaritano. Vem daquilo que ele já viveu, também das ajudas que ele já recebeu, também tem esse aspecto. Né? Exato. Então, veja como isso entra na nossa vida e é necessário que a gente pare para refletir. As dificuldades da vida, na verdade, elas estão nos preparando. E ainda faz com que a gente, exatamente esse processo, ela trabalha na gente para que a gente possa depois fazer um trabalho diferente com a outra pessoa, porque compreende melhor, né? Não me coloco no lugar do outro, mas eu sei como eu me senti, é mais fácil perceber o outro como um ser que também necessita de ajuda, porque eu também necessitei humildecer perante o próximo, né? Pra gente poder colaborar. Se colocar no lugar do outro, isso é muito importante. E assim,
É uma parte muito interessante da parábola, que é no final. Porque ele vai, veja que a gente foi passando todos os a via sacra. Quando ele chega, ele diz para o estaleiro, como é que se chama lá? O hoteleiro. Taberneiro. O chefe da estalagem. O chefe da estalagem. E ele diz assim, cuida dele, eu vou te deixar um dinheirinho, depois eu volto e te pago. E o cara confiava nele. Ou ele já conhecia e sabia que ele era um socorrista. Já tinha feito outras vezes ou isso. também ele trazia com ele uma Sério? envergadura moral. Exatamente. De confiança. Olha que interessante. Crédito. Olha que E ele inspirava a confiança muito importante. pela pessoa que ele era. Ele exalava uma energia que diziam, ali tem uma pessoa honesta. Dá para confiar nele. Isso aí, o que é o padrão vibratório da pessoa. Então, olha o quão é atual essa parábola do bom samaritano, para a gente entender dessa forma que a gente abordou, e que ela pode ser tão atual, e que a gente pode colocar em prática no nosso dia a dia, tentando ser bons samaritanos, né? E é possível, né, Laura? Não, o caminho é esse. O caminho é esse, Porque não pode assim, ser diferente. Vamos pensar nós, há 2000 anos, como nós éramos e como somos hoje. A gente ainda tem algumas quedas, mas não dá para comparar quem somos hoje com o ser. Nós somos a nossa melhor versão A nossa hoje. melhor versão, com certeza. Que dó. E assim, como é que a gente faz para fazer a manutenção ou melhorar? Fazendo isso que a gente está fazendo hoje, debatendo, Exato. parando para refletir naquilo que foi ensinado. E se tu não para, tu não vai fazer uma leitura, tu vai escrever e tu vai criar um caminho para o desenvolvimento, se tu só se prender nas coisas do mundo, porque Paulo dizia isso, e é muito interessante como é que o samaritano atuou no padrão vibratório, de tu ajudar, mas não se permitir cair, é aquilo que Paulo dizia, estar no mundo, mas não ser do mundo. Exato. Isso envolve o campo da energia. Nós sabemos que nós estamos num mundo de provas e expiações, mas nós sabemos disso. Tu não precisa cair porque o mundo não te proporciona a felicidade plena. Tu tem que saber que a felicidade está dentro de ti. Então, tu está no mundo, mas tu não é do mundo. Perfeito, meu irmão. Ótimo E para fazer o encerramento. Ótimo, vamos encerrar assim. Olha só, voou de novo. Então, chegamos ao final de mais um programa Aprendizes. E assim a gente agradece primeiramente, novamente, a Deus Pai Todo-Poderoso, ao bom Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga por essa maravilhosa oportunidade de estar aqui hoje falando de mais um assunto edificante. Agradecemos a todos os nossos web ouvintes pelo carinho, pela participação. A todos desejamos uma excelente e abençoada semana. Fiquem todos com Deus. Muito boa noite. Tchauzinho. Que homem.